Bom, gente, vamos falar então sobre esse primeiro dia de trabalho do Kleber Xavier no Santos. O cara chegou cedo no Santos, chegou pela manhã, nesta terça-feira pela manhã, depois se reuniu com os jogadores depois do almoço, ou melhor, na chegada dos jogadores ao CT, os jogadores chegaram aí por volta de 3h30 no CT Rei Pelé, 2h30, 3h30. Ele teve um encontro, uma palestra aos jogadores para falar do trabalho dele, isso internamente lá dentro do prédio, das instalações do Hotel do Santos, do hotel, da Academia do Santos, com a presença da diretoria do Santos, estava lá também o presidente Marcelo Teixeira. Ele conversou com os jogadores, falou do modelo de trabalho dele, contou um pouco da carreira dele, e depois ele foi para o campo para dar o seu primeiro treino para os jogadores do Santos. E aí eu conversei, com algumas pessoas para saber como é que foi a reação dos jogadores, não só à palestra que ele deu antes do treino, mas também ao trabalho dele no campo. Como é que foi esse primeiro trabalho do Kleber Xavier? Eu tenho até um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês agora, mas eu quis saber o que os jogadores acharam, E o que me contaram é que os jogadores gostaram, tiveram uma boa primeira impressão do trabalho do Kleber Xavier, desse primeiro contato com o ex-auxiliar do Tite. Não só ele estava lá no CT Rei Pelé, também estiveram os seus, já trabalhando, todo mundo trabalhando, os seus auxiliares. Eu vou colocar aqui, a equipe do Kleber Xavier é essa, a nova comissão técnica do Santos. O Kleber Xavier encabeça a comissão técnica, claro, que tem também o Matheus Bach, que é o filho do Tite, como auxiliar, e o Vinícius Marques Oliveira, que é outro auxiliar direto do Kleber. O Vinícius trabalhou muitos anos, mais de 15 anos, na base do Corinthians, e está tendo agora essa primeira oportunidade de trabalhar com o Kleber. Então é um integrante diferente, não fazia parte da comissão técnica do Tite. É um integrante convidado pelo próprio Kleber Xavier. E tem também na comissão dele o Fábio Maceredian, que é preparador físico, super experiente, tem uma passagem pelo próprio Santos, pela seleção brasileira, claro, na comissão técnica do Tite. Então, é uma comissão técnica experiente. O único que não tem experiência no cargo que vai ocupar daqui para frente é o Kleber. Ele tem experiência como auxiliar, mas como técnico principal não. Mas os outros, nessas funções de auxiliares, de preparador físico, são pessoas bastante experientes. Beleza? Então é isso. Gostaram muito do trabalho do Kleber Xavier nesse primeiro treino, os jogadores ficaram satisfeitos, o Kleber fez questão de conversar muito com alguns jogadores em especial, um deles foi o Aderlan. O Aderlan vai ser titular, já está definido, o Aderlan será titular na quinta-feira, no jogo contra o CRB, nesta quinta-feira, 20h30 da noite, Jogo que também acontece na Vila Belmiro, a estreia do Santos na Copa do Brasil. Conversou também com jogadores do meio de campo, conversou com jogadores da defesa, Procurou ali ter um contato mais direto, de forma individual também com os jogadores, e o trabalho dele foi um trabalho bastante intenso, com muita movimentação, trabalho com bola, corrigindo posicionamento, enfim, os jogadores gostaram. Esse foi o primeiro feedback que eu recebi de algumas pessoas com quem eu conversei nesta terça-feira, depois do treino que ele realizou à tarde lá no CT Rei Pelé. Então é isso, vamos esperar para ver como é que vai se sair esse Santos na quinta-feira. Será que já dá para a gente perceber alguma mudança? É difícil, é relativo. Não deve ter mudanças na equipe. A única mudança, como eu já adiantei para vocês, é a entrada do Aderlan. Mas ela já estava prevista. O César Sampaio, se continuasse, também escalaria o Aderlan como titular. O Aderlan voltou no último jogo contra o Bragantino, ficou no banco de reservas. O Luizão, o zagueiro, foi improvisado como lateral, jogou como lateral mesmo, Eu até achava que ele fosse jogar como terceiro zagueiro, mas não, jogou como lateral. Foi bem, na minha opinião, até aquela bobeira que ele cometeu e resultou no primeiro gol do Bragantino. E aí, o técnico César Sampaio fez a mudança, colocou o Aderlan no segundo tempo, e aí o Aderlan, na minha opinião, até que se saiu bem para quem estava aí tanto tempo sem jogar. O Aderlan ficou aí mais de 8 meses, quase 9 meses, se recuperando de uma contusão de LCA no joelho esquerdo. Então, o Aderlan
passou nesse primeiro teste e vai ser titular novamente na partida contra o CRB. O resto do time, gente, vai ser, pelas minhas informações iniciais, talvez mude alguma coisa nesta quarta-feira, tem outro treino na quarta-feira à tarde, né? Véspera do jogo. Se não mudar, o time vai ser Gabriel Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Gil e Escobar, Schmidt, Pituca, Roleiser e na frente Guilherme, Tiquinho. Esse deve ser o time, até tenho aqui a escalação do Santos que eu gostaria de ver. Essa não é a escalação que foi testada hoje, é a escalação que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver essa mesma linha defensiva, que vai ser titular na quinta-feira, mas gostaria de um meio de campo mais reforçado, com Rincon, Schmidt, Pituca Schmidt, porque não tem outro, não ousaria em apostar num garoto agora. Roleiser no meio, fazendo ali a função de meia mesmo, atrás dos atacantes. Eu tiraria o Guilherme e colocaria David Washington e Tiquinho. Sim, David Washington também sabe jogar fora da área. E nesse esquema 4-4-2, aí é um 4-4-2, né, com meio de campo em forma de losango. Nesse esquema eu acho que poderia funcionar muito bem essa dupla de ataque, David Washington com o Tiquinho. O Santos ganharia mais força de marcação no meio de campo, Pituca poderia ter um pouco mais de liberdade para sair com a bola, e aí teria o Roleiser, o David Washington, o Tiquinho mais avançados. Eu acho que poderia dar certo o Roleiser, claro, fazendo a função ali de elo entre o meio de campo e o ataque. Eu acho que poderia funcionar bem, dando mais espaço também para o Aderlan subir, porque quando você tem 3 volantes, né, Pituca, Rincon e Schmidt, você pode liberar mais os laterais. Então você ganha também força de apoio pelas laterais. Você joga com 2 centroavantes, não, né? 2 atacantes mais centralizados, se movimentando, mas você ganha espaço nas laterais para que os laterais avancem. E para isso eles teriam ali a sustentação de um meio de campo mais reforçado. Eu iria com essa formação para o jogo de quinta-feira. Mas a formação do Kleber Xavier não vai ser essa. A formação do Kleber Xavier vai ser o mesmo time que jogou na última partida, com a entrada do Aderlan no lugar do Luizão. Essa vai ser a equipe do Kleber Xavier. Agora, pode ser que amanhã tem mais um treino, nesta quarta-feira, a situação mude, né? Vamos ver aqui imagens do primeiro treino do Kleber. Vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui no ponto para vocês. Vou tirar só o som para não dar bloco. Mas aqui, ó. Primeiro começa com aquela palestra que eu disse para vocês, né, que aconteceu antes do treino. Vamos ver. Eu tirei o som, mas não tem, não mostra o Kleber falando, só tem uma música, e essa música é que pode dar bloco. Aí o Soteldo, ó, que já está no campo, Soteldo, como eu disse para vocês, volta na partida contra o Grêmio no domingo. Para esse jogo de quinta-feira não tem retorno de ninguém, mas para domingo tem retorno de Soteldo e de mais 2 jogadores. Ó, como eu disse, o Kleber conversou bastante com alguns jogadores, vocês viram ali ele conversando com o Aderlan. E aí ele conversando com o César Sampaio, né, trocando informações. Esse é o Fábio Maceredian, que é o preparador físico, bastante experiente, que já trabalhou no Santos também. Enfim, o Santos... Olha aí, ó. As imagens dos jogadores fazendo trabalho físico antes do treino com bola, né? Aí o Aderlan aparecendo, Gabriel Brazão. Enfim, imagens do primeiro treino comandado pelo Kleber Xavier nesta tarde, lá no CT Repelé, na tarde desta terça-feira. Aí o Guilherme, aí aparece o Roleiser, né? Rincon. Sinceramente, gostaria muito de ver esse meio de campo do Santos mais reforçado. São imagens, esse aí é o filho do Tite, o Matheus Bach. É isso, gente. Imagens do primeiro treino do Santos, comandado pelo seu novo técnico, Kleber Xavier. Beleza? Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e, claro, se inscrever no canal rumo aos 60 mil inscritos. Não dê bobeira, se inscreva no canal, aproveita, ative o sininho das notificações e aí você fica por dentro de todo o conteúdo que a gente produz por aqui. Valeu!